começando na Rádio Cloud Coaching. Convidado especial. A entrevista com Mário Divo. Alô, alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Mais uma vez estamos aqui iniciando o nosso espaço com um convidado especial. Hoje o Luiz Fernando Malhoca estará comentando sobre suas atividades, o seu pioneirismo, né, dentro da história do jornalismo, da publicidade, da propaganda, do rádio brasileiro, naquilo que se chamou de filme-clipe. Ele vai explicar melhor para a gente sobre isso. Luiz, eu peço que você, por gentileza, se apresente para os nossos amigos que estão nos acompanhando. E a primeira pergunta é exatamente essa. Explica como é que nasceu essa sua criação do filme-clipe. Bom, Mário, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de rádio e, claro, que eu me insiro nesse centenário do nosso querido rádio no Brasil, porque eu acho que eu nasci para isso. Não é que eu não me veja fazendo outra coisa, mas é uma paixão que não morre, independe da idade. E se você me permite contar um pouquinho antes para responder a sua pergunta, eu estava na escola, no estadual, eu sou paulistano, e estava... Aliás, você é paulistano de que bairro? Por incrível que pareça, é uma coisa muito curiosa. Eu nasci na Promatre Paulista, obviamente perto da Avenida Paulista, e de lá fui morar na casa, não é nem na casa, era uma pensão na rua Itatins, 113, que meu pai não tinha muita condição financeira, então ele alugou um aposento, um quarto, na pensão, ele, minha mãe e eu, e com meu bercinho ali do lado e tal. Depois, o meu avô materno veio de São Carlos, onde ele estava localizado, e comprou uma casa pequena, um sobrado, que ficava na rua 13 de Maio, 989, que seria hoje a Praça Luiz Orione, onde tem aos domingos tem uma troca de antiguidades, etc, etc. E depois disso, eu fui morar na Vila Mariana, não, na Vila Clementino primeiro, depois na Vila Mariana, que é perto, depois a Aclimação, e estou de volta à área em que eu praticamente nasci. Eu acabei de passar com o táxi nos dois lugares que me trazem muita lembrança. Onde meu avô morou, que já não é mais a casa, é só a praça, e virando à direita para entrar na Brigadeiro, o cartório da Bela Vista, onde eu fui registrar. Aquela região ali, para quem é de fora de São Paulo, é a tradicional região do Bexiga, né? Isso, bastante conhecido. E aí eu fiz uma série de trabalhos, fiz no Teatro Sérgio Cardoso, no antigo Teatro Zácaro, ali na Rua Rui Barbosa. Eu cheguei a produzir alguns shows com grandes expoentes e tal, mas isso é en passant. Eu só queria dizer para você que quando eu estudava no Estadual da Penha, eu tive uma ideia, convoquei 4 colegas que se davam bem comigo e nós bolamos um jornal falado. Ou seja, o vírus já tinha sido inoculado, eu já tinha vontade de fazer alguma coisa, Isso mas em que ano que foi? 1964. 63 para 64. A gente, como quase toda a escola, tinha um jornal feito a mimeógrafo a álcool.
que era, que muita gente não sabe o que é, mas também não dá. O tempo é muito curto para explicar tudo. Mas o Google sempre dá uma chance das pessoas descobrirem o que é. E aí, não para concorrer, mas para ser diferente, eu criei esse jornal falado. O Genildo Fonseca, que hoje é o empresário do Toquinho, era meu colega de escola, e aí eu falei, olha, vamos criar alguma coisa, algum nome interessante. Ele falou, se o jornal impresso chama O Fofoqueiro, por que a gente não faz O Boato? E na hora veio a ideia do slogan, O Boato, um jornal de fato. E aí começou tudo. A professora que nos cedeu o horário de uma aula por mês está viva até hoje, é grande amiga, e eu acho que tudo isso impulsionou a minha carreira. Agora, quando eu estava trabalhando na TV Cultura, que foi meu primeiro emprego oficial, ainda estudante, eu fui para lá como estagiário, eu recebi de José Roberto Póvia, um dos tantos divulgadores que a gente tinha como contatos. Ele falou, Luiz, chegou esse rolinho de filme aqui, aliás, tem mais de um, a gente não sabe o que é. Como você está na televisão, tem a Rádio Cultura aí e tal, dá uma olhada. E aí, na hora, me passou a ideia de requisitar, porque era obrigatório fazer isso, a sala de projeção. Tinha 6 cadeiras ali, porque os produtores e assistentes ficavam assistindo aos filmes de consulado, filmes de documentário que iriam ser usados para ilustração, etc. Aí, de repente, eu convoquei a sala e veio o projecionista, que depois se transformou num querido amigo, trabalhou comigo, e Marcos Antônio da Silveira, infelizmente, faleceu recentemente, ainda há pouco. Bem, a hora que o Marquinhos começou a colocar aqueles rolinhos de 100 pés dá mais ou menos 3 minutos de duração, e eram números musicais diferenciados. Ou seja, aquilo veio sem claquete, sem informação, e aí no selo da latinha que vinha o filme dentro, às vezes tinha uma informação. Carole King. Mais nada. Eu falei, vamos ver se a gente junta isso e tal. E na faculdade, na Escola de Comunicações e Artes da USP, eu tinha sido aluno de um grande cineasta e que era dedicado à publicidade. A empresa dele, chamada Lynx Filmes, fazia os comerciais da famosa, falecida e saudosa Varig. Então, a gente aprendia a fazer isso. Aí eu me toquei de uma das aulas dele, falei, dá para fazer uma projeçãozinha aqui. Tá? Não entrar em muitos detalhes, eu peguei um aparelhinho chamado Rotex, fizemos letras. Sem querer te interromper, mas vocês que estão nos acompanhando, vocês estão vendo aqui algumas citações de coisas que eram extremamente comuns e importantes dentro da vida das pessoas. Falou em mimeógrafo, agora está falando em Rotex. São muitas coisas que fizeram parte como instrumento de trabalho. Desculpe eu te interromper, Luiz, mas eu quis chamar a atenção de todos, porque vale a pena vocês depois pesquisarem mesmo, seja por internet, YouTube, Google, mas vale a pena conhecer essa história, que foi uma coisa muito interessante. Eu acompanhei, eu também participei disso, por isso é que eu dou esse recado. Desculpa, Luiz, mas eu acho que vale a pena. Não. Faz parte, sem dúvida alguma. Eu, às vezes, olho aqui para o lado do meu escritório porque eu encontro ainda uma ou outra dessas relíquias. Eu tenho muitas à mão para poder, às vezes, mostrar ou para ilustrar o que eu estou falando. Não é o caso de hoje, que eu nem
imaginei que eu ia falar do Rotex. Bom, enfim, aí nós criamos um letreiro com as letras, obviamente, impressas e fotografadas, e aí eu juntei tudo o que tinha. É importante saber o seguinte, isso aí para os seus ouvintes será sempre interessante. Por que filme, clipe? Clipar é um verbo que a gente abraçou, não é brasileiro. No inglês, no original, quando você recorta alguma coisa, você faz um clipe. Então, o original era um grande show de um grande artista ou de uma banda, podia ser instrumentista, podia ser vocalista, enfim. Esse show era gravado no local de apresentação em 35 milímetros, que é aquela qualidade superior. Daí ele era reduzido para 16 milímetros e eles cortavam, clipavam um número musical. Como era filme, celuloide, esse material podia ser copiado e distribuído para as empresas de televisão e outras que pudessem expor esses números musicais e, como marketing inicial do disco ou da faixa que eles queriam trabalhar, funcionava bem. Mas por que não faziam no videotape? Porque ele não existia. Ele estava sendo criado. Daí para frente, o filme foi deixado para trás, até porque era uma produção cara, e o videotape, que estava começando no país, estou falando dos anos 70. E aí foram feitos alguns videoclipes, ainda aprendendo a fazer isso, porque uma coisa é você fotografar, filmar ou gravar um espetáculo musical do jeito que ele foi, do jeito que ele ocorreu no palco. E outra coisa é você montar em cima de uma letra musical, uma letra específica, cenas que podem dar uma capacitação visual para aquilo que você está ouvindo. Então, daí Aliás, veio o depois o Luiz, videoclipe. você nesse período dos anos 70 ainda estava na TV Cultura, que foi quando começou a transmissão colorida no Brasil, foi em 70. E a Cultura foi uma das pioneiras nessa tecnologia de transmissão a cores. O vídeo surgiu mais ou menos em meados de 70. Ou seja, você acompanhou esse pioneirismo também nesse sentido? Na verdade, quem fez a primeira transmissão em cores no Brasil foi a TV Bandeirantes, na época, Canal 13 de São Paulo, que fez a transmissão no Rio Grande do Sul da Festa da Uva. Então, essa foi a primeira o marco, vamos dizer, inicial e tal. Na TV Cultura, a gente pegou, primeiro que era novidade. Eu era um apaixonado por rádio, como sou até hoje. Mas eu ganhei um estágio e fui escolhido entre vários alunos da ECA. 3 receberam a visita do Dr. Zé Bonifácio Coutinho Nogueira, então presidente, e ele escolheu por produto, por trabalhos de aluno. Ele não sabia quem era o dono e a gente também não sabia o que é que ele ia considerar. Ele escolheu 3 produtos, 3 vídeos, e eu era um dos autores e produtores desse vídeo. Aí eu fui lá estagiar. Aí nós pegamos o TFR, que muita gente não conhece, é o Television Film Recorder. Então, é você transformar, ao contrário do que nós estamos falando, uma imagem de videotape, ou seja, um curso de madureza gravado em videotape, DT. Ele passa por um sistema que começou na França, se eu não me engano, e virava um filme. Aí era muito fácil você levar para qualquer cidade de qualquer
Estado brasileiro, porque você passaria as mesmas aulas onde não havia videotape ainda. Aí era o sistema inverso. Então a gente aprendeu ali a fazer de tudo, porque não só era o começo da nova TV Cultura, sob os auspícios do governo do Estado de São Paulo, Fundação Padre Anchieta, como também era uma novidade para mim. Estava começando a conhecer as novidades. E a ECA também foi uma pioneira na área de comunicação audiovisual, então, para mim foi tudo muito novo e foi um presente, uma dádiva divina, porque era isso que eu queria fazer na vida e tenho prazer de continuar fazendo. E aí, o tempo corre contra a gente, mas eu quero então, os anos passaram e você acabou se dedicando no rádio, dentro de todo esse pioneirismo, a trabalhar, e como você já produziu centenas ou milhares de conteúdos, sempre dentro dessa coisa de trilha, de cortes, de vídeo. E hoje, qual é o trabalho que você desenvolve? Bom, hoje, com a tecnologia avançadíssima, a gente faz aquilo que está mais próximo e que dá para comprar ou dá para pagar. Porque muita coisa você faz aleatoriamente, mas não tem patrocínio, não tem patrocínio também, não tem nada que te permita fazer. Você vai pagando, seja a plataforma que utiliza e tal. Eu criei no YouTube um canal em homenagem ao rádio e à TV. Tem meu nome, Luiz Fernando Malhoca, é fácil de encontrar, e ali você vai encontrar perto de 300 vídeos, não muito curtos, alguns deles têm 1 hora de duração e outros, sim, são mini-vídeos. E eu conto um pouco da história do rádio. São no playlist, que eles chamam, tem vários, você pode escolher o que você quiser. Tem a área dos locutores, tem a área dos produtores, dos bastidores do rádio e assim vai. É só dar um pulinho lá, vai ser um prazer trocar ideias com quem gostar. Eu quero chamar a atenção, vocês que estão nos acompanhando em áudio apenas e não pelo vídeo, que o Malhoca tem 2 Cs, Maglioca com 2 Cs. Assim isso. Fica mais fácil localizar. Bom, Fernando, então um grande abraço, e para você que nos acompanha pela Rádio Cloud Coaching, fica aqui o meu convite para que na semana que vem estejam nos acompanhando com mais um convidado ou convidada muito especial. Até lá. Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.